Você se sente representada? Não, calma. Primeiro se apresenta. Tá. Aí eu posso falar? Pode, de boa. Oi, meu nome é Ana Carolina Pinheiro, eu tenho 22 anos, eu tô no 4º ano de jornalismo e acho que é isso. E fala onde você trabalha. Eu sou colunista na Capricho, tenho uma coluna voltada para meninas negras e questões raciais no geral. E eu também trabalhava, com Douglas Belchior, que ele tem uma coluna também relacionada ao movimento negro na Carta Capital. Essa coluna, você que escolheu o tema ou ele já tinha te dado um tema pronto? Então, começou já? Começou. Quando ele falou comigo, o Thiago Teodoro, que é o diretor-chefe da Capricho, ele falou que na verdade era um blog meu. Ele falou, pensa que é um diário e você vai escrever tudo que você tiver vontade. Aí ele falou, você pode falar, sei lá, sobre meninos, sobre roupa, sobre... Ele brincou, o suco de laranja que eu tiver vontade de tomar. Ele me explicou desse jeito, mas na verdade já era uma maneira de falar que eu ia contar a história, teoricamente, de uma garota negra. E que até então eles não tinham esse espaço no site, né? Mas... No fim, eu já tinha entendido que era um espaço para falar de questões sociais, porque eu pensei assim, a Capricho já fala de tudo voltado para o público teen. Então, eu seria a única pessoa para falar especificamente desse tema. Então, por isso que eu sempre, desde o começo, eu já meio que levei para esse lado, mas eu procuro intercalar, assim, eu não coloco só tema forte ou só racismo. Eu tento falar também de pessoas negras que fazem trabalhos legais e não tem tanta visibilidade, pra não ficar também sempre falando da mesma coisa, sabe? Legal. E você se sente representado pela mídia? Complicado, né? Eu acho que assim, eu não consigo falar que, nossa, não me sinto representada de jeito nenhum, porque eu acho que mudou muita coisa, sabe? Mas ainda é escasso. A gente pode contar nos dedos, né? Principalmente no jornalismo, a quantidade de apresentadores, de redatores. Eu já conversei até com uns amigos aqui na Casper mesmo, que eu acho que quando você trabalha num veículo audiovisual, um veículo que vai expor os jornalistas, eles se sentem meio que na obrigação de ter um negro, porque isso acaba impactando negativamente. Você não ter ninguém, sabe? Você tem que ter a Maju, você tem que ter a Glória Maria, você tem que ter a Joyce, pra você aparentar pelo menos essa diversidade racial. Depois que eu entrei na Abril, eu vi que na parte de redação, quando os jornalistas não aparecem tanto, já é diferente. Porque você não tem um leitor lá pra te cobrar, ele não sabe direito quem tá fazendo a revista dele. Não sabe assim, ele pode saber por nome, mas ele não sabe o rosto. Então lá era assim, absurdo. Não tinha jornalista negro, não tinha. No ano passado, entrou uma editora na Cosmo, na revista Cosmopolitan, uma editora de beleza, que ela inclusive era a única editora de beleza negra. Mas antes dela eu não consigo lembrar. Eu acho que tem um jornalista na Veja que é negro, mas dava desespero de entrar nos andares, assim, você não via uma pessoa negra. Então eu acho que eu não me sinto representada por completo, vamos dizer assim. Eu consigo encontrar algumas referências que são importantes, que ocuparam espaços que até então não eram destinados aos negros, mas ainda não consigo me sentir contemplada por completo. Você falou da Abril, e na Carta tinha mais pessoas negras ou não também, igual? Não, assim, tem o redator, o editor-chefe da Carta, ele é negro. Ele é negro de pele clara, mas ele é negro. Tirando ele, não tem mais ninguém. Só tinha eu como estagiária, repórter. Tudo bem que é uma redação bem menor, não dá pra comparar com a Abril. Mas se você for ver em questão de proporção, dá no mesmo. Aqui na Casper, por exemplo, é uma faculdade bem elitista. Você sente isso também? Tipo, de ter poucas pessoas negras também, assim? Bastante. Quando eu fui escolher a faculdade,
A minha mãe queria muito que eu fizesse Casper. Minha mãe trabalhava na Abril. Minha mãe trabalhou 30 anos na Abril. Seus pais são jornalista? A minha mãe, ela é assistente social. Mas ela trabalhava no RH da Abril. Então ela sempre lidou muito com jornalista. E ela falava, eu acho que você fala bem, você tinha que fazer jornalismo. Então foi minha mãe que me incentivou. Meu pai, ele fez história e trabalhava com TI, não tinha nada a ver. Mas eles sempre me incentivaram. Então minha mãe falava tanto e eu passava as minhas férias na Abril. Nas férias de escola, assim, então eu passava via sedações, então foi mexendo comigo. E aí minha mãe sabia que a Casper era uma faculdade boa. E depois que eu tava no ensino médio, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu quero fazer Casper ou USP. Antes, eu tinha uma visão que a Casper era mais... Não que não seja, né? Eu ainda acho que mas tem algumas coisas pra melhorar. Eu sabia que não iam ter pessoas negras aqui, muitas, né? Iam ser poucas. No meu ensino médio também eu sempre fui a única aluna negra, então ao mesmo tempo que não me assustava, eu ficava com o pé atrás. Antes de sair a lista da Casper, saiu a lista do Mackenzie. E aí eu chorei que o dia que saiu, porque meu pai falou, não, faz a matrícula lá pra garantir, porque eu não queria ir pro Mackenzie, porque eu já achava que seria um lugar no meu subconsciente que eu ia sofrer preconceito. Então, tipo, eu não queria ir pro Mackenzie de jeito nenhum. Eu já não gostava da faculdade, falava, vai desapoiar a ditadura. E aí tinha mais essa, aí eu falava, não quero. E eu pensava que na Casper, por mais que fosse uma faculdade elitista, majoritariamente branca, eu sentia que os alunos não iam fazer tanta distinção, sabe? Que iam ser pessoas mais abertas, mais disponíveis para conversar, não ia ter tanta segregação. Aqui dentro, eu acho que eu confirmei isso, as pessoas são abertas, mas eu acho que a gente acaba sempre tendo coisas para pontuar, né? Então tem uma abertura pro diálogo, para querer entender, mas a gente ainda vê algumas coisas que incomodam, que você percebe que ainda tem um racismo estrutural. E eu não digo nem tanto dos alunos, até tem um caso ou outro, mas eu acho que a direção da faculdade é o que me choca mais. Não achava que ia ser desse jeito, assim. Então, o fato de não ter professores negros... Eu tive uma professora negra no segundo ano, que é a Bianca Santana, e, tipo, agora não tem mais professora negra. A abertura deles para alguns temas, como eles tratam cotas, como eles enxergam essas políticas públicas. Então, eu acho que isso é um reflexo também dessa proporção, dessa desigualdade de etnia dentro da faculdade, no corpo docente. E como jornalista, você se sente representando as outras meninas negras, assim, na mídia? Você sente que você tá passando isso? É engraçado. Eu tento pensar e eu tento não pensar nisso. Porque é uma responsabilidade, né? E antes eu nunca tive a ideia de que eu ia trabalhar com jornalismo voltado para questões sociais. Eu sempre gostei de moda, de entretenimento, de tudo, assim, eu gostava, mas nunca imaginei. E eu confesso que eu tenho um pouco de medo também de ter uma carreira, tudo bem que eu tô começando agora, mas eu também não quero ter a minha carreira pautada só nisso, porque eu acho que é importante eu falar dessas questões. Eu entendi que, assim, se eu não falar, o assunto não vai ser debatido, ou não vai ser debatido com tanta propriedade e vivência de quem sente aquilo. Mas, então eu meio que peguei esse peso, sim. Nos meus trabalhos era até natural, orgânico, mas eu pensava assim, nossa, se eu não fizer isso, eu não sei quem que vai fazer aqui. Aqui na Casper, por exemplo, se na minha sala só tem branco, se eu não fizer um trabalho falando da cultura africana, por exemplo, talvez passe batido. E foi até um conflito que eu entrei comigo pra escolher o tema do TCC, porque eu ficava pensando, tipo, eu tenho que falar alguma coisa disso, eu tenho que falar. E no fim eu escolhi outro tema, meu TCC é sobre parto humanizado, violência obstétrica. Mas eu pensei no que eu falei no começo, que eu sou uma mulher negra, mas eu também sou uma jornalista, então eu não tenho que falar só de um tema, sabe? E eu posso levar a questão racial
pra esses outros assuntos. É o que eu tô tentando fazer no TCC também. E você acredita que seja mais difícil pro negro se emplacar na mídia do que, tipo, pra uma pessoa branca? Acho. Principalmente quando tem a questão das câmeras, de estar em exposição. Eu acho que é mais difícil. Mas você acha que isso é um estereótipo? Ou é algo que tá intrínseco na nossa sociedade? Eu acho que são as duas coisas.